Série Análises Estatísticas Setoriais do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do ITA. O presente trabalho é o resultado de um artigo científico de pesquisa de alguns anos com relação a slots, atrasos e cancelamentos de voo em Congonhas. Os autores são Vitor Miranda e Alessandro Oliveira. Essa foto é muito indicativa do que a gente estuda no presente trabalho, que é o fator concorrencial. Né? A foto mostra TAM e Gol com vários voos dominando o aeroporto de Congonhas. A ideia do trabalho é fazer um estudo que retrate a questão dos slots no desempenho do aeroporto e com uma análise do papel da concorrência em termos de aumentar a eficiência das operações das companhias aéreas. Essa é a imagem do aeroporto de Congonhas, da jetfotos.net. O aeroporto de Congonhas é um dos aeroportos mais importantes do Brasil. Já foi o maior em termos de movimentação de aeronave. O aeroporto ele tem importância crucial no sistema de transporte aéreo brasileiro. Ele está cravado próximo ao centro da maior cidade do Brasil. E ele transporta passageiros a negócio, a elite corporativa do transporte aéreo no Brasil, transporta também passageiros de elevada renda e ao longo dos anos também foi transportando voos charteiros, voos com maior proporção de passageiros a lazer. Então ele tem um perfil muito importante, muito representativo do que é o transporte aéreo no Brasil. Relembrando um pouco a história recente do aeroporto de Congonhas, temos o evento do acidente do voo da TAM em 2007. Esse acidente resultou em mudanças importantes, como essa notícia da Agência Brasil reporta. O acidente da TAM resultou em mudanças para aumentar a segurança em Congonhas. As mudanças ocorridas no aeroporto dizem respeito a uma reforma regulatória referente aos slots aeroportuários de Congonhas. Os slots são horários, autorizações de pouso e decolagem no aeroporto, dado que ele é atualmente delimitado ao número de operações horárias. Antes do acidente, era possível ter um número maior do que é atualmente estabelecido pelo regulamento. Chegou-se a ter mais de 35 slots por hora, ou voos horários, pousos e decolagens. Atualmente o limite foi estabelecido em 33 slots por hora. Essa delimitação ela sofreu ajustes ao longo do tempo, já foi mais estrita, mais rigorosa logo no período pós-acidente e representou uma grande restrição, um grande gargalo para o aeroporto, porque ele passa a operar delimitado, de uma forma bem rigorosa. Essa foi a principal alteração no aeroporto, dado que o Brasil continuou crescendo e o aeroporto ficou delimitado no tamanho de 2007 em diante. Vale lembrar que o regulamento de slot foi criado na Resolução 2 da ANAC de 2006, ou seja, a restrição para Congonhas já estava pronta e basicamente a ideia era ter um regulamento que distribuísse os slots para as companhias aéreas menores. Muito se questionou se essa distribuição seria suficiente para gerar concorrência no aeroporto, porque é importante que tenham empresas menores que possam concorrer com as empresas maiores, que geralmente, desde a época da Varig e agora época de Gol e TAM, tende a haver uma dominância das empresas maiores. Então essa é uma questão importante. Por um lado, há um setup regulatório de segurança, porque você precisa de uma delimitação, o aeroporto não pode crescer mais. É uma delimitação conservadora para alguns, mas é a que existe. E existe, por outro lado, a necessidade de dar slots ou conceder slots para empresas menores que possam concorrer com as empresas maiores. Senão o aeroporto pode ficar um aeroporto muito caro. O objetivo do estudo do Nectar é entender a eficácia da reforma regulatória de slots de 2007, que utilizou
os regulamentos então vigentes que permitiam a delimitação do aeroporto de Congonhas. Queremos saber se a maior restrição do aeroporto para 30, 33 slots, sendo que ele operava acima disso em vários horários, se essa delimitação tem algum impacto nos atrasos e cancelamentos de voo, que são usualmente as variáveis que são impactadas por uma restrição de slot. Né? O objetivo da restrição imposta pelo governo foi de aumentar a segurança de voo. Né? Então, o objetivo primeiro da imposição de slots não tinha a ver com atrasos e cancelamentos, pelo menos da forma como foi anunciada na mídia. Entretanto, isso é universal, todos os aeroportos que são eslotados no mundo, eles em geral são eslotados por conta dos problemas de atraso e cancelamento, que são fontes de pressão, fontes de estresse no aeroporto, que em última instância podem também gerar problemas de segurança de voo. Então queremos analisar a métrica que a gente observa, as métricas que são de atraso e cancelamento, vamos usar as probabilidades de atraso e cancelamento, a chance dele ocorrer, que a gente vai chamar de odds, em inglês o termo de odds, e vamos usar um modelo econométrico que defina os determinantes de atrasos e cancelamentos, e queremos saber se a reforma regulatória de 2007 até em diante, né, até os dias de hoje, se essa reforma teve impactos nos atrasos e cancelamentos. Vamos a algumas estatísticas de atrasos e cancelamentos de Congonhas e de aeroportos outros no Brasil afora. Então a gente tem aqui os delays, os DEL, e os cancellations, o CAN. E o total delays mais cancellations. Nosso conceito de delays é diferente do da ANAC, ele usa 15 minutos como atraso, a ANAC usa 30 ou 60. E CGH routes são rotas de Congonhas. Não CGH routes são rotas que não passam por Congonhas no Brasil, tá bom? A gente usa 3 períodos, 2000 a 2005, 2006 a 2007, 2008 a 2013. Mais importante de notar é o período do apagão aéreo, que é o 2, em que há um aumento considerável dos atrasos e cancelamentos no Brasil, que chega a 46,6% em Congonhas e 42% fora de Congonhas. No período em que há uma restrição em Congonhas, é possível perceber, que é o período 3, possível perceber que essa reforma de slots, a imposição de delimitação de slots, faz o aeroporto cair dos níveis do apagão para os níveis mais ou menos o que eram vigentes antes do apagão. Então, aparentemente, os números frios brutos mostram que há um quase retorno, porque era 17,1 em Congonhas e passou a ser 19,8. Né? O cancelamento é que tem um efeito muito interessante com a restrição de slots. Ele passa de 17,4 para 8,5 no período pós-apagão. Ou seja, tem uma queda, são 13 pontos percentuais de queda, o que mostra que talvez haja um efeito benéfico aí de cancelamentos também. Nessa figura é possível visualizar com mais clareza o efeito da reforma de slots nos atrasos e cancelamentos de voos. Então, com a reforma de slot, o número de voos horário, ele cai, tanto em qualquer conceito que você analisar. Né? Então, a gente tem o Hourly Schedule Flights, que é o número de voos operados no percentil 75 durante o ano, daquele ano de análise, né? Que é a linha de cima. A linha logo abaixo, ela mostra a média de voos regulares, horários, no aeroporto de Congonhas. Então dá para notar que tanto o percentil 75 quanto a média, eles têm uma queda abrupta de 2007 para 2008, que é justamente o período da reforma de slots. Note também que de 2007 para 2008 já tem uma queda forte, tanto na proporção de atrasos, uma queda considerável no atraso, ele cai de 28% para 23%, depois em 2009 para 19%, e hoje em dia ele opera 14%.
E nos cancelamentos é uma queda abrupta de 26%, caindo para 11% já em 2008 e hoje em dia opera com 8%. Os disruptions, total atraso mais cancelamento, de 2007, cai de 54% para coisas como 30%, 34%, 29%, 33%, e hoje em dia a gente está operando com 22%. Isso seria, em tese, um efeito da reforma de slots, que é o nosso objeto de estudo. Essa análise é uma análise em que a gente não decompõe os efeitos, é uma análise geral, gráfica, né? E a gente vai aprofundar essa análise com o modelo econométrico. O papel do modelo econométrico é isolar outros fatores que poderiam ser explicativos dessa queda do disruptions, né? Dessa queda dos atrasos, dessa queda dos cancelamentos. Então nós vamos isolar esses outros efeitos e vamos estudar o efeito da slot reform, um efeito puro, cristalino da slot reform. E daí sim vamos poder fazer um teste de hipótese se a slot reform, a reforma de slot, teve um papel redutor de atrasos e cancelamentos. A seguir, apresentamos os resultados do modelo econométrico. Todos os resultados dos modelos estão apresentados nessa tabela que contém as especificações de atraso e cancelamento que foram estimadas. Na primeira linha temos a distinção entre as colunas que são representativas de atrasos, as 4 primeiras, odds del, e as 4 últimas, odds can, representativos dos cancelamentos. Lembrando que odds é representativo da chance de haver o atraso, da chance de haver o cancelamento de voo. A primeira coluna é representativa das variáveis explicativas de atraso e cancelamento. A gente tem blocos de variáveis, então a gente tem o primeiro bloco de Flight Operations, que são as operações de voo. Temos um bloquinho de Flight Disruption Management, que é o esforço de gestão de atrasos e cancelamentos, que são os Flight Disruptions. Temos variáveis de concorrência e dominância, né, com acordos code share, presença de low cost, e a concentração na rota, que é medida pelos HHIs, tanto no par de cidades quanto no aeroporto. E por fim, temos o bloquinho dos slots aeroportuários, onde a gente coloca a concentração de slots nas mãos de empresas aéreas, que é o Slot Flights HHI. Nós temos só o Slot Flights, que é o número de slots diários, né, naquele par de cidades, ou seja, envolvendo o aeroporto de Congonhas. Temos a concentração de slots no período pós-reforma de slots, né, ou seja, após 2007, quando houve o acidente, né, quando é implementada a restrição mais forte de slots no aeroporto de Congonhas, e a interação da variável número de slots após a reforma de slots. Ou seja, a gente quer ver com esse bloquinho o tema principal do trabalho, que é qual o impacto da existência de slots aeroportuários e da concentração de slots aeroportuários antes e depois da reforma regulatória de 2007. Tá? Resultados que são importantes dizem respeito primeiro ao Flight Disruption Management. É possível perceber pelos resultados que existe, de um lado dos cancelamentos, existe um padrão de propagação, ou seja, onde há cancelamentos, está havendo uma propagação desses disruptions para atrasos. Então, tanto atraso quanto cancelamento estão sendo afetados na medida que muitos voos são cancelados. Por isso que o sinal é positivo para cancelamento do lado direito aí da tabela. No lado esquerdo é negativo, né? O fato de ser negativo significa que cancelamento, quando cancela mais, os atrasos são reduzidos. Ou seja, a companhia aérea faz
um trade-off entre cancelamentos e atraso, entre a decisão de cancelar e a decisão de atrasar, né? Quando ela tem que cancelar muito, ela cancela voos de uma maneira que não atrase os voos que se mantêm ativos. Tá? Então, o que acontece? De um lado, a gente tem o trade-off quando a origem dos disruption é o cancelamento, e por outro lado, a gente tem uma propagação quando a origem dos voos, dos atrasos de voos, a origem do disruption é o próprio atraso. Né? Quando o atraso aumenta, cancelamento aumenta. Quando cancelamento aumenta, aí atraso se reduz. Né? Então temos trade-off e propagação. Com relação às variáveis de concorrência e dominância, a gente vê que codeshare não é estatisticamente significante. Concorrência com a presença de low cost é significante apenas para cancelamentos, ou seja, quando low cost estão presentes, as empresas reduzem os seus cancelamentos de voo, que é um resultado muito importante. A presença na cidade só é estatisticamente significante da low cost, só é estatisticamente significante num caso da coluna 4. E o engraçado são os HHIs, que são variáveis endógenas na minha especificação, na nossa especificação. O HHI na cidade ou no par de cidades, né, ele tem comportamentos distintos se você está analisando atrasos ou cancelamentos. Então, quando é atraso, quando há um aumento na concentração da rota, há uma tendência de aumento nos atrasos de voo e redução dos cancelamentos. Né? As empresas elas descuidam dessa vertente de qualidade, né? aumentando atrasos, mas por outro lado, elas não cancelam tanto voo. Tá? De um outro lado, na cidade, se houver dominância da cidade, né, e quando a gente diz da cidade, significa dos aeroportos da cidade, né, aí sim a gente vai ter uma redução dos atrasos, isso é muito consistente com a literatura. Empresas maiores no aeroporto tendem a se preocupar mais com atraso, senão vai ser um tiro no pé. Né? Mas, por outro lado, o esforço de reduzir atrasos acaba gerando maiores cancelamentos. Então, o trade-off se manifesta nessas variáveis. Né? Quando a concentração de voo depende de qual nível, se eu estou analisando concentração de mercado. Né? Na rota, há aumento de atrasos e redução de cancelamentos. Mas, por outro lado, quando há aumento de concentração na cidade, a redução de atrasos e aumento de cancelamentos. Isso quer dizer que as companhias aéreas elas tentam de alguma forma monopolizar, claro, né? Porque quando perde qualidade significa que ela está descuidando desse item por falta de concorrência. Mas elas se preocupam de alguma forma em fazer o trade-off. Por fim, as variáveis de slots aeroportuários, que são o principal resultado desse trabalho. Tá? Note que a gente tem uma significância estatística com limited evidence, evidência limitada, de que a concentração na rota tem algum efeito. Concentração de slots. O que são concentração de slots? É o menos empresas dominando mais slots. Tá bom? Ele não tem efeito nenhum em atrasos, isso, concentração de slots. Mas a concentração de slots pode ser que tenha algum efeito aumentando os cancelamentos de voo. Ou seja, as empresas mantêm os slots, mas cancelam mais os voos. São evidências sugestivas, não é evidência ultra forte, mas o nosso modelo 7 ele é estatisticamente significante a 5%. Tá? O número de slots é muito interessante, ele tem evidência forte de que quanto mais slots, mais o aeroporto está associado a atrasos. O que faz todo sentido. Né? O que faz todo sentido. Aeroportos eslotados são aqueles que atrasam mais mesmo. E o fato de haver os slots não quer dizer que ele não atrase, que ele passe a atrasar menos que a média. Vamos dizer assim, é um remédio, mas o aeroporto ainda está doente, ou seja, a doença qual é? Falta de capacidade aeroportuária. Né?
A evidência de que os slots produzem um efeito benéfico vem a seguir nas variáveis multiplicativas, slots flights HHI vezes slot reform. Não essa, porque essa não é estatificamente significante em nada, mas na outra, slot flight HHI vezes slot reform. Ou seja, a reforma de slot de 2007 em diante, o que ela faz? Ela produz redução tanto de atrasos quanto de cancelamentos. Tá? Então, esse é um efeito muito importante no sentido de mostrar que um regime de slots mais rígido, na medida que você vai enrijecendo o sistema de slot, é claro que os disruptions, né, os problemas de voo, eles vão sendo atenuados, né, com atrasos e cancelamentos. Tá? No caso do atraso, se você compara com slot flights, quer dizer, esse valor negativo de slot flights vezes slot reform é sistematicamente maior do que o beta positivo do slot flights, o que significa que aí sim o aeroporto com a reforma de slots passa a ser menos atrasado do que a média nacional, tá bom? E ele passa a cancelar menos do que ele cancelava antes. Não é menos que a média nacional, mas ele passa a cancelar menos do que antes. Ou seja, essa é uma visão, é um resultado que mostra uma visão positiva, uma visão otimista do efeito e da eficácia da reforma de slots que se seguiu a partir de 2008 e que é vigente naquele aeroporto até hoje, com alguns ajustes ao longo do tempo. E esses são os resultados finais, quando se troca a variável dependente pela variável a soma dos cancelamentos mais atrasos, quer dizer, a chance de ocorrer cancelamento ou atraso, contra os mesmos regressores, onde a gente pode ver que a reforma regulatória de slots foi bem sucedida em reduzir os atrasos e cancelamentos. Essa é a conclusão mais importante do trabalho, e essa tabela ratifica o que foi falado nas tabelas anteriores. A seguir, apresentamos as conclusões do estudo. As principais conclusões dizem respeito ao comportamento de gestão de atraso e cancelamento das empresas, questões concorrenciais e, por fim, a reforma de slot, que é justamente a nossa principal pergunta de pesquisa. Tá? Então, a primeira coisa que a literatura não tratava e que a gente conseguiu enxergar é o trade-off e um pouco de efeito propagação na gestão dos disruptions, na gestão de atrasos e cancelamentos das empresas. A empresa, para atrasar menos, ela pode cancelar mais. Então, o que acontece? Ela, em alguns momentos, quando ela enxerga que vai haver mais cancelamentos, né, ela consegue reduzir os atrasos. Ela pode cancelar voos que iriam atrasar de qualquer maneira, e aí na média ela fica melhor. Existe um efeito propagação. Quando os voos estão sistematicamente atrasando, é algum efeito exógeno, pode ser algum efeito exógeno ou não, né? Mas que não tem a ver com o mau tempo ou problemas operacionais do aeroporto, que a gente controla isso, e que qualquer problema que tenha de que gere atrasos vai acabar gerando cancelamentos também. Tá? Mas o vice-versa, se você está tendo perspectiva de atrasos, uma forma de reduzir isso é aumentando os cancelamentos. Isso ela faz se tiver poder de mercado. Né? E aí a nossa análise de mercado mostra que se tem low cost, aí ela não vai cancelar muito. Presença de low cost na rota tira poder de mercado das empresas de uma maneira que ela não fique com essa brincadeira, com esse trade-off. Por fim, reforma de slots da ANAC de 2007 em diante foi eficaz. Dá para ver com os resultados estatisticamente significantes de que após a reforma de slots, o efeito dos voos eslotados nas rotas que saíam de São Paulo são menores do que eram antes.
ou seja, tanto para atrasos quanto cancelamentos. Ou seja, trocando em miúdos, houve uma queda de atrasos e cancelamentos, como a gente viu nos gráficos que mostravam o efeito não isolado, e a gente fez uma análise mais profunda, decompondo efeitos, e mesmo assim os efeitos permanecem estatisticamente significantes. Temos assim como resultado principal que a reforma regulatória foi eficaz em trazer um bem-estar, né, ao setor, bem-estar econômico, do ponto de vista que não há perda de qualidade do produto nesse período. E evita-se o poder de mercado, práticas de poder de mercado, práticas abusivas de empresas tentando gerenciar atrasos e cancelamentos. Agradecemos a atenção. Os autores desse artigo são o Vitor Miranda e o Alessandro Oliveira, do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do ITA.